Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo mais complexos do que deveriam, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está sempre em pauta: emagrecimento. Mas a ideia aqui é ir além das fórmulas prontas e entender, com base na medicina, o que realmente funciona e o que exige cuidado. Para isso, convidei um especialista que entende profundamente do assunto, o nutrólogo Dr. João Paulo Brizante, médico com atuação na área de nutrologia e com enfoque em obesidade e sobrepeso. Se você quer emagrecer com saúde e informação de verdade, fique com a gente até o final. Bom, João, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que esse assunto é um assunto que sempre está em pauta porque todo mundo gosta quando a gente fala sobre emagrecimento. Com certeza, Elo. Eu que te agradeço. Estou feliz de estar aqui. Espaço muito bonito. E vamos lá, vamos descomplicar um pouco do que talvez para muitos seja complicado. Perfeito. Então vamos começar pelo início. Por que você acha que as pessoas buscam tanto esse emagrecimento de uma forma, acho que até às vezes um pouquinho exagerada? Certo. É muito comum hoje, nós temos muita informação, tá? Para a população no geral, e no meio médico nós temos medicações novas chegando no mercado. Nós temos a ideia de que hoje em dia está muito mais fácil emagrecer e muito mais rápido, mas na verdade é uma falsa ilusão. Porque a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, ela tem sim a sua grande dificuldade do paciente conseguir emagrecer e conseguir se manter nesse peso. Então sim, em alguns momentos nós vamos precisar das medicações, e essas medicações novas que a gente tem muito para falar aqui hoje veio para nos ajudar, mas é claro que a dieta, o exercício físico continuam sendo a base do tratamento. Então, a gente tem que descomplicar essa ideia de que tudo hoje é fácil, porque eu já estou vendo pacientes, mesmo com algumas medicações que nós vamos conversar sobre, já reganhando peso ou com dificuldade de perder. Isso que você falou é muito importante, porque as pessoas acham que é realmente fácil. É assim, é só tomar uma medicação que a pessoa emagreceu e acaba até radicalizando isso, né? As pessoas às vezes não se cuidam, que nem você falou, em relação à alimentação, a um exercício físico, e sempre começam a procurar esses tipos de medicação como se fosse apenas isso. E vamos falar sempre, né, do básico, que é a dieta e o exercício físico. Inclusive, eu fiz aqui um episódio recente, eu vi que você postou sobre o câncer de mama, e ele falou um tratamento que eu sempre falo: exercício físico. E as pessoas, elas esquecem da saúde básica, né? Que é realmente tratar a reeducação alimentar, fazer uma boa atividade física. E isso você sempre vai recomendar para os seus pacientes. Com certeza, com certeza. É claro que nós temos que entender o perfil do paciente, o estilo de vida, os hábitos de vida, e se para ele é um paciente que ele consegue realizar a atividade física, porque muitas das vezes nós podemos estar falando de algum idoso, onde que para esse idoso é difícil a movimentação, a locomoção, mas nós temos algumas atividades possíveis para esse tipo de perfil de paciente. Para outros já fica mais fácil e às vezes é só sair da zona de conforto. Né? Esse mês é um mês importante, não deixa de ser assim como todos os outros. Sim. Eu sempre falo, o mês de outubro rosa, beleza, vamos sempre lembrar aqui da saúde feminina, e toda a prevenção começa pelos bons hábitos. Alimentação saudável, o exercício físico, não ser sedentário e não se alimentar mal é o início de qualquer bom cuidado com a nossa saúde. Com certeza. Isso e o importante, a gente coloca sempre o mês, é só mais para reforçar, né? Mas o ano está aí, o ano inteiro é o ano de se autocuidar. E falando sobre as medicações, eu acho que as medicações é algo que sempre tá aí no bafafá na internet, as pessoas gostam de procurar, inclusive gostam de fazer até automedicações, né? Sim. De uma forma aí, não fazendo acompanhamento correto com o nutrólogo, com o endócrino, e acaba fazendo essas formulazinhas mágicas de emagrecimento que eu vejo que é pontual, mas que não continua porque elas não seguem de uma forma correta. Quais são as medicações que estão mais em alta no momento? Tá bom. Eu acho que vocês escutaram aí o que a doutora Heloísa disse, né? É muito comum, cada vez mais, nós vermos pacientes, pessoas comuns do dia a dia, com indicação ou não, se automedicando sem um acompanhamento médico,
do nutricionista e não vamos esquecer também que é muito importante, Elô, do educador físico. Né? Sim, Então, assim, o acompanhamento multidisciplinar sempre é válido. com certeza. As medicações, eu acho que mais em alta que nós temos que comentar aqui são as medicações que vieram da classe dos análogos de GLP-1 e agora o GIP também. Essas medicações nada mais são do que uma fórmula química farmacêutica de hormônios que nós também produzimos no nosso intestino e que são liberados de acordo com a nossa alimentação. Então nós estamos falando de algumas canetas, por exemplo, Saxenda, Victoza, Ozempic, Wegovy, Mounjaro agora mais atualmente lançado e muito em alta nesse momento. Sim. E medicações orais que nós temos dessa classe também. Até o presente momento, esse ano, em utilização já liberada, o Ribelsus. Mas nós temos aí medicações orais para vir também, como o Orforglipron, Retatrutida, que é um outro injetável, que na verdade vai ter 3 hormônios. Então, assim, muita coisa por vir. E essas medicações, elas realmente são muito potentes para o emagrecimento. Só que tem a sua indicação. Não é para o paciente que quer perder 1, 2 quilos para daqui a um mês. Então, se a gente for ver a real indicação médica, nós temos para aqueles pacientes em obesidade, que nós estamos falando de um IMC acima de 30, mas também para aquele paciente em sobrepeso, que talvez tenha doenças associadas causadas por esse sobrepeso e que não conseguem emagrecer somente com dieta, atividade física e acompanhamento profissional. Entendi. E uma coisa que eu tenho uma dúvida, eu acho que muitas pessoas às vezes vão no nutrólogo já com um bloco de notas, quero isso, né? Independente da indicação, né? Aqui no momento as pessoas já chegam, eu quero ir no nutrólogo porque eu quero tomar Mounjaro. E aí quando a pessoa chega e fala isso para você, qual que é a sua primeira frase, o seu impacto ali para essa pessoa? Eu acho que às vezes eu tenho um paciente que antes de me dar um oi, bom dia, já tá falando isso. Já vem que parece que tá medular a palavra Mounjaro, né? Hoje na clínica, né, antes do paciente passar comigo, ele passa com uma enfermeira, onde que a gente já faz as medidas, pregas cutâneas, bioimpedância, fotos, principalmente da região mais importante ali, abdominal, e ali o paciente já vai conversando com a enfermagem também. E às vezes ela já me traz essa ansiedade que o paciente tem em relação ao medicamento. Eu preciso do medicamento. Mas por isso que vem a nossa anamnese, a nossa conversa. Ali na consulta, você sabe bem, a gente fica uma hora e meia conversando para entender realmente os gatilhos, as condições, se tem mais doenças associadas ou não que prejudicam esse emagrecimento ou a dificuldade, ou até mesmo se essa medicação vai ter uma ação adequada ou não, de acordo com o perfil do paciente. Mas em relação a essa pergunta em específico, o paciente que deseja utilizar o Mounjaro, bom, nós vamos entender se ele vai ter a indicação. Se esse paciente for um obeso, se esse paciente tiver um sobrepeso, ou seja, uma composição de gordura ali aumentada, muitas das vezes com uma massa muscular dentro do normal ou não, e que ele não está conseguindo perder peso há um tempo, porque quando o paciente me procura, normalmente é um paciente que já tentou, já passou com nutricionista, já pratica atividade física e não está saindo do lugar. Então, aí nesse quesito, pode ser necessário e pode ser indicado. Mas uma coisa muito importante deste medicamento em específico, e também dos GLP-1s no geral, são medicamentos que têm uma potência muito grande de inibição do apetite. E aí, às vezes, esse paciente come até mesmo do que a minha nutricionista passa. E aí, uma subnutrição pode acontecer, uma perda de massa muscular pode acontecer, e acho que talvez depois a gente vai falar do tal do emagrecimento saudável, que e às vezes não é tão saudável. Então, às vezes, a gente tem que ir um pouco devagar nas doses, na progressão de doses, ou às vezes regredir, colocar um outro medicamento, justamente porque o paciente pode perder bastante peso, e esse peso às vezes nem sempre é em gordura só. Isso que você falou, eu acho que pontua muito o erro da automedicação. Porque quando ele não está em acompanhamento, as pessoas, ele começa a perder muito peso, muitas vezes. Quero treinar porque eu não posso deixar de treinar. Treina exaustivamente, passa mal. Inclusive, teve recentemente no pronto-socorro que eu trabalho,
uma pessoa que chegou porque ela desmaiou tomando Mondiaro e quis fazer toda a atividade física que ela já estava acostumada anteriormente. Olha só E que aí não risco. tem esse senso ali, às vezes, de começar a tatear a dose, ou que nem você falou, às vezes a pessoa nem se adapta muito bem, às vezes é melhor regredir, tentar outra medicação e ir com calma. E esse ponto que agora que você introduziu um pouco em relação à perda de peso saudável, né? O que seria a perder peso de uma forma saudável? Isso é importante. Olha só que risco que essa pessoa se Uhum. colocou, né? Eu espero que ela esteja com acompanhamento médico agora, pelo Exato, menos, né? tomara, né? Exatamente. Bom, o emagrecimento saudável, ele é a perda de peso associado a um bom controle, uma boa manutenção da massa muscular do paciente. Nós queremos sim mantê-la essa massa muscular como já está, e se for um paciente que ele está conseguindo realizar atividade física, treinos de força, treinos resistidos durante esse programa de emagrecimento, até a possibilidade de tentar aumentar essa massa muscular também vai ser muito bem-vindo. E, claro, também o tratamento de doenças, comorbidades, que estão associadas, às vezes, por esse ganho de peso. Às vezes, uma alteração de triglicérides, colesterol, pressão, resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes, que a gente fala, a famosa síndrome metabólica aqui no nosso meio, né? Que é muito comum nesse perfil de paciente. Então, a gente tem que resolver as doenças associadas a essa doença crônica, obesidade. Nós temos que pensar, sim, na massa muscular, e também conseguir garantir qualidade em relação a sono, hábitos intestinais, estresse, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida durante esse período. Não adianta nada, tá emagrecendo, perder 5, 10 quilos, perder ali, alguns estudos mostram cerca de 15, 20% da perda de massa muscular pode ser esperada durante emagrecimentos em um maior volume de peso. Mas a gente precisa garantir qualidade. Exatamente. Garantir que essa perda uma hora seja revertida e seja, que nem uma vez a gente falou na consulta, né? Tem que manter pelo menos a massa magra, tentar manter a perda da gordura, mas a massa magra a gente tem que dar outros meios para ela ir começar a crescer ou pelo menos se manter estável para a gente não sentir tanto isso no nosso dia a dia. Exatamente, exatamente. E o que é muito importante também a gente manter essa massa muscular, principalmente para pessoas mais jovens, mulheres, que a gente às vezes se preocupa muito com o perfil estético de como que vai ficar lá na frente. Sim. Às vezes essa perda de peso vai gerar uma flacidez muito grande para o homem ou para a mulher. E isso muitas das vezes, às vezes quebra a expectativa do paciente. Nossa, eu achei que eu ia perder 10, 15, 20, 30 quilos que eu estava precisando e eu ia ficar ali com aquele corpo maravilhoso igual eu vejo a blogueira do Instagram. Ai. Mas aquela sustentação daquela pele estava mais acontecendo pela gordura do que pela massa muscular que às vezes era baixa. Sim. Então, a hora que tira aquela gordura e o músculo se não desenvolveu ou se até perdeu, é mais flacidez que a gente gera no paciente. Aí entra cirurgia plástica, entra dermatologia, entra alguns procedimentos possíveis da gente estar fazendo, que nós fazemos na clínica. Então, assim, é um outro momento, já um momento mais de embelezamento do paciente, Sim. vamos dizer assim. Isso é importante, até que você falou a comparação, né? Essa mania das pessoas olhar outra pessoa que tomou o Mondiaro e se comparar com o próprio corpo achando que vai ficar igual. E aí vem a frustração, que nem você falou. Então, esse acompanhamento correto já coloca no papel como se você estivesse ali já mostrando as consequências. Olha, você tem isso, pode acontecer. Porque o início do tratamento a gente já coloca as expectativas ali, pelo menos numa prateleira, para a pessoa entender o que pode acontecer e o que vai acontecer, né? E uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito medo é depois que usar o Mondiaro ou qualquer tipo de caneta, toquei no Mondiaro mais aqui porque a gente sabe que está mais em alta, o reganho de peso. Existe um estudo que mostra que realmente tenha um reganho, como é que funciona essa manutenção do paciente? Essa ideia do reganho de peso, ela tem que ser sempre conversada desde o início do tratamento, porque essa possibilidade ela pode acontecer tanto com a medicação em uso ou após a retirada. Certo. Muitas das vezes, os pacientes, a gente não pode fazer uma retirada por completa e imediata da medicação. Até porque normalmente a gente vai progredindo doses e de repente ele está com uma dose mais alta e eu corto por completo essa medicação. Aquele efeito de inibição de apetite, de alteração na absorção dos alimentos e toda a alteração metabólica que ela causa no organismo da pessoa, eu corto por ali. Passou a meia vida do remédio ali, uma semana, 2 semanas, cada vez vai perdendo 50% da ação da última dose, começa a vir alguns distúrbios que tecnicamente não estavam totalmente controlados ainda. Distúrbios emocionais,
se esse paciente talvez tinha um transtorno compulsivo episódico, se ele tinha um padrão alimentar beliscatório, se ele tinha, às vezes, come por recompensa, se ele está praticando atividade física ou não. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que ver antes de cessar o medicamento. Então, a principal coisa que eu sempre falo para o meu paciente: vamos fazer o tratamento, vamos tentar diminuir o máximo os colaterais, preservar a massa muscular, mudar os seus hábitos. Quando nós chegarmos no seu peso ideal, no controle das doenças e instituímos os bons hábitos, esse é o paciente certo para alta. E a partir daí, às vezes eu estou regredindo doses dessa medicação. Se for Mounjaro ou outra caneta que seja, pode ser com ela mesma. Nós vamos fazer uma manutenção de desmame. Eu posso transicionar para outras medicações. E aí nós vamos, aos poucos, retirando, justamente para ele conseguir controlar outros impulsos e não ter um reganho tão facilitado. Mas sim, o reganho de peso ele acontece se o paciente não mudou os seus hábitos, que eram os fatores causais do ganho de peso e da obesidade dele, e se ele voltar a comer mais do que o que ele gasta. Sim. A matemática continua sendo simples. O que eu gasto, meu gasto energético total do meu dia, se a minha ingesta alimentar calórica for maior, eu vou acumular em reserva, eu vou ganhar peso. Eu acho que o que você falou, assim, na minha cabeça estava bem assim, essas canetas, elas entram como um auxílio para eu mudar a minha base, né? Eu sou ansiosa, vamos controlar a ansiedade, mas enquanto isso eu vou usando a caneta só para me ajudar nesse processo mais inicial. Mas quando eu saio com a caneta, eu quero que tudo que estava ali esteja resolvido para que tenha um segmento melhor. Seria isso que você quis dizer? Seria um exemplo, sim, até porque tudo é multifatorial. Então, por exemplo, você acabou de citar a parte emocional, a ansiedade. Será que é essa ansiedade que está fazendo o paciente engordar? Será que ele está ganhando peso porque ele está comendo muito, porque ele está mais ansioso? Então, às vezes, a escolha principal do medicamento nem é uma medicação dessa. Sim. É claro, se ele tiver obeso, essa medicação pode estar associada, mas às vezes a gente tem que iniciar com um tratamento psiquiátrico, trazer uma psicologia, uma terapia comportamental, cognitivo-comportamental para esse paciente, resolver essa ansiedade que é o fator causal, que aí sim ele não vai ter uma dependência do remédio. Não é uma dipirona para tomar todo dia, né? Sim, exatamente. E a parte do desmame, eu acho que é importante a gente falar aqui sobre a parte financeira. Porque às vezes as pessoas, a gente sabe que não são baratas essas medicações, e quando a gente começa, a gente tem que entender que o tratamento é a longo prazo e vai entrar o desmame. Então não basta usar uma caneta inteira, chegou lá, perdeu 10 quilos, acabou a caneta, acabou o tratamento. Então isso também tem que ser alinhado para as pessoas não acharem que, não, é só uma canetinha, vou pagar, parcelar, enfim, fazer como quiser, mas tem ainda a manutenção para realmente ter um tratamento mais eficaz. Você tocou num ponto que eu acho que tem que ser conversado em toda a consulta. Porque, é claro, nós temos pacientes que vai ter um ticket médio maior para conseguir fazer a utilização dessas medicações, mas infelizmente ela não está fácil acesso para todo mundo, né? É uma medicação que a gente gostaria de ter no SUS, né? O maior risco hoje da obesidade é uma doença que está no nosso meio e que gera riscos cardiovasculares e gasto para o Sistema Único de Saúde enorme. Então, se a gente controlasse isso, com certeza ia diminuir os custos. Mas é muito importante isso. Às vezes eu posso utilizar uma medicação para um paciente com indicação, por exemplo, o Mounjaro, que tem um custo alto, e eu vou começar o tratamento com ele, fazer um ataque com ele. E depois, às vezes, eu posso estar transicionando para uma outra medicação de classes diferentes, desde que para ele seja indicado, né? Mas se a gente for falar de um tratamento completo com ele, é claro que a gente precisa falar sobre isso para ver se é possível para o paciente e às vezes a gente fazer depois a regressão, o desmame das doses com a própria medicação, que até acaba sendo mais interessante para nós. Perfeito, é isso que eu também acho, né? As pessoas acham que elas criam uma expectativa e acabam não conseguindo alcançá-la e aí atrapalha o tratamento. E para finalizar sobre esse assunto de caneta, queria perguntar sobre, Mounjaro deixa cabeçudo? E aí, será que deixa? Quem tá usando? Me conte aí, né? O que acontece? Muitas das vezes, né? A gente pode estar vendo o paciente emagrecer além do necessário. Então, a estética que a pessoa fica, principalmente se ele emagreceu com muita perda muscular associada,
ficou sarcopênico às vezes, pode dar essa impressão. Porque a nossa cabeça aqui não tem muita gordura ali. Exato. Ela se Tem mantém. os coxinhos de gordura ali que, na verdade, vão sustentar muita coisa que a gente precisa. Mas não, a gente pode perder até um pouquinho, um pouco dessa gordura dessa região. Muitas das pessoas, às vezes, já saiu nas redes aí aquela cara, aquele rosto, né? Sim. Parecendo uma caveira. Envelhecimento, fala, né? Porque envelhecimento, realmente às vezes, tem uma sustentação que acaba perdendo. Exatamente, por conta de um consumo de um emagrecimento, às vezes isso está sem acompanhamento, né? Já era para ter tirado o medicamento, né? Então, pode acontecer, talvez para alguns que estão utilizando de forma errada, né? Não é Mas que ele cresce a cabeça, não vamos né? culpar a medicação, Sim, não, com tá? certeza. Não é um efeito da medicação, e sim, provavelmente, de uma composição corporal inadequada para o paciente. Perfeito. E agora eu vou falar sobre outro assunto que é muito em pauta nas redes sociais, que é a soroterapia, né? Que é um tema que tem tantas pessoas que criticam, muitas pessoas que são a favor, né? Dentro da classe médica ou de outras classes também que trabalham na área da saúde. O que seria a soroterapia, para a gente começar esse assunto? Maravilha. Acho que esse é um tema sério, né? Nós temos que falar da soroterapia, que nada mais é do que medicações que são infundidas pela via venosa, através dali da diluição em soros. Onde que a gente faz mais isso, Elô? Que a gente trabalha, No hospital. No hospital, Sim. pronto-socorro, dentro da UTI, para uma hidratação, para uma medicação. Então, a soroterapia é isso. Agora, o que a gente vê muito nas redes são propostas, são condutas de mudança de vida completa para o paciente, onde vai garantir uma imunidade, onde vai garantir uma beleza, onde vai garantir até um emagrecimento, enfim, não é essa a realidade. Certo. Nós temos que levar a soroterapia como uma indicação séria e com indicação. Então, principalmente quando nós temos carências nutricionais, deficiências nutricionais que estão aparecendo em exames, aqui vai ser uma possibilidade muito importante da gente utilizar, e com indicação, que muda a vida do paciente. Onde eu estou falando, às vezes, de uma infusão de um ferro endovenoso, num paciente que está com uma anemia, com uma deficiência na cadeia de cinética do ferro, pacientes com má absorção intestinal, bariátricos, pacientes, quer ver? Um perfil de paciente comum que se beneficia, às vezes, das reposições vitamínicas, que a gente está tendo bastante ultimamente, veganos, vegetarianos, onde que pela alimentação ele não consegue se nutrir o suficiente, às vezes ele vai ter carência, principalmente das vitaminas lipossolúveis, Sim. A, D, E, K. Nós vamos ter carência, às vezes, de vitamina B12, de ácido fólico, de ferro, e aí aquele paciente está com queda de cabelo, com fraqueza, com desânimo, às vezes com maior dificuldade de perda de peso, não consegue ter força, e aí esse paciente nós fazemos exames, nós diagnosticamos, nós montamos um programa, um protocolo de tratamento que pode ser por via oral, ou também pode ser por via venosa. Sim. Às vezes o paciente não tolera legal a via oral, ou às vezes o paciente tem uma carência mais importante que precisa ser feito por essa via injetável, seja intramuscular ou intravenosa, de acordo com o medicamento, e ele tem o seu benefício. Aí sim, nesses pacientes, vai melhorar a imunidade dele, porque ele tem um déficit, ele né? tem um déficit, né? Então a gente precisa ter um acompanhamento profissional por conta disso. E eu acho que o caos que gera essa soroterapia é isso que você falou, é a venda prometendo algumas coisas para um paciente que não tem nenhum déficit, né? Às vezes o paciente não dorme direito, não tem uma alimentação, é sedentário e tá lá sem força, com o cabelo caindo, aí ele vai em algum profissional da saúde que vende um mix de vitaminas, mas não sabe se ele tem um déficit ou não. E hoje em dia a gente começa já a pegar essas complicações dessa hipervitaminose. Então eu acho que isso que é o ponto principal que a gente tem que pontuar, né? Existe sim indicação, mas tem cada caso e tem que ser avaliado com um médico sério para realmente saber se isso vai ser ou não benéfico para ele naquele momento. Exatamente. Eu até trago uma conversa que eu tive com a nutricionista da minha equipe essa semana passada, se eu não me engano, de um paciente paciente dela, na verdade, o esposo de uma paciente dela, que não passa comigo, e que ele foi internado por uma hipervitaminose de vitamina D. O paciente foi para UTI, insuficiência renal aguda, hipercalcemia, alterações importantes de eletrólitos, distúrbios ácido-básicos, que colocou ele em risco de vida. Pode até ir para diálise, não sei se foi o caso, né? Uma das terapias é a diálise. Esse paciente foi.
né? Foi a diálise. Então, assim, ele estava fazendo uma utilização de algumas medicações compradas pela internet, fórmulas que não sabia de onde vinha, comprou, tinha uma mistura de muitas coisas. Será que é verdadeiro o que estava no rótulo? Então, assim, ele não foi nem injetável. Nesse caso, foi por utilização via oral, mas sem acompanhamento e comprando promessas de internet. A internet eu vejo como um meio ótimo de informação, mas de desinformação também, ela consegue atingir um público muito alto, né? Então, às vezes a pessoa não consegue diferenciar, mas não só esse senso de diferenciar o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente acaba realmente acreditando, porque é tanta informação e pessoas que a gente acredita ali no meio da mídia, que nos leva realmente a pecar nesse quesito, né? Com certeza. De acreditar. E mudando agora, tem tanto assunto de emagrecimento, gente, que eu não sei mais por onde nós ir, porque a gente já falou das medicações injetáveis, soroterapia, mas agora eu quero falar sobre as enzimas locais, né, que também está em alta, e eu sei que você tem um protocolo na sua clínica. Como é que funciona essas aplicações de enzima para gordura localizada? Claro, claro. As enzimas são medicamentos, né? São ativos ali que vão conseguir reduzir, quebrar a membrana celular da gordura, e dessa forma a gente gera uma necrose, né? É uma morte, uma apoptose dessas células de gordura, fazendo com que ela pode ser reabsorvida, e essa reabsorção ocorre pelo nosso sistema linfático. Até gosto que faça uma drenagem linfática após alguns dias do procedimento. E ela pode ser utilizada em uma fase do emagrecimento. Não diretamente no início, se a pessoa tem um grande volume de gordura, mas principalmente depois dela emagrecer, ter aquela gordura um pouco mais localizada. E é uma forma da gente otimizar os ganhos de perda de peso e de redução de medidas aonde o paciente se incomoda. Muitas das vezes, é claro, uma lipoaspiração com cirurgião plástico pode ser o mais indicado e vai entregar um resultado melhor para o paciente. Mas é mais uma forma possível da gente utilizar tratamentos para entregar um resultado positivo para o paciente ali. Então, essas medicações, elas são colocadas no subcutâneo através de uma infusão, uma pequena agulhinha, né, que a gente vai colocando ali em cada região da gordura abdominal, dos flancos, para conseguir fazer uma redução de forma progressiva. Não é uma promessa de uma única sessão. A gente costuma fazer 3, 5 sessões ou até mais para alguns pacientes, e conseguimos também ajudar com resultado positivo. E muitas pessoas acham que esse tipo de tratamento, não só esse, mas vamos dizer, o mix de tratamentos que a gente está falando aqui, substitui dieta e exercício. Isso não existe, né? De maneira alguma, de maneira alguma. A gente falou lá no começo. Sim. Vamos retornar aqui esse assunto, porque a gente nós falamos sempre para o paciente que ele precisa tentar se movimentar se ele for sedentário. E se é um paciente que já pratica uma atividade física, eu preciso entender se ele realmente está treinando de uma forma adequada, e por isso é muito importante o acompanhamento profissional com o personal, educador físico, para que eu consiga fazer de uma forma muito boa a hipertrofia desse paciente, para que ele aumente o volume de massa muscular, principalmente depois que ele emagrece, para que a gente consiga trazer um tônus muscular, trazer um perfil de força maior para esse paciente. Eu não estou falando aqui daquele atleta ou do fisiculturismo, que aqui a gente coloca alguns riscos à saúde também, porque envolve uma entrega... aquilo não é um corpo normal. Exato. E hoje o novo normal, às vezes, é um grande problema. As pessoas têm perdido a noção, às vezes, não sei se eu posso falar assim, do que é o normal, né? Aquela blogueira com a perna grande, o abdômen trincado, aquela paniquete, ou aquele cara bonitão, todo forte. Será que aquilo realmente é saudável? Sim. Até mesmo se tiver com acompanhamento médico, que deve ter, claro. Mas ainda assim tem riscos. Sim. Aqui a gente teve 2 episódios mais desse assunto, que foi um com um cardiologista, que ele falou bastante sobre o fisiculturismo. Eu vi esse episódio. Sobre o uso, né, de anabolizante, como isso, né, está crescendo cada vez mais, e mesmo sabendo dos riscos, eles acabam utilizando. E também fiz com uma educadora física falando do corpo real e o corpo da internet, né? As pessoas, às vezes, elas estão num dia a dia que não é compatível com aquilo que eles olham nas redes sociais, e ficam em busca de uma forma incessante, e acaba às vezes fazendo
prejudicando a própria saúde, né? Sim, sim. O que a gente tem que entender é qual o objetivo do paciente. Isso e aquilo é um trabalho, porque nós não estamos aqui para julgar nenhuma pessoa, né? Então, assim, fisiculturismo, atletas, é um trabalho sério. Sim. E são pessoas extremamente regradas, Focadas. disciplinadas, focadas, de dar inveja. Sim. E o atleta profissional dessa área mesmo, ele tem acompanhamento profissional. De educador físico, de fisioterapeuta, de nutricionista, de endocrinologista, nutrólogo, clínico, enfim, cardiologista. Mas eles estão, sim, cientes do risco. Mas eles vivem daquilo. Exatamente, né? é a profissão É a deles. profissão deles e o amor, às vezes, deles é aquele tipo de atividade física. E aí eles precisam de um acompanhamento. Mas sim, a expectativa de vida é menor nesse perfil de paciente. E falando ainda sobre essa parte de busca do corpo ideal, como é que está ainda, pelos estudos ou as indicações de alguns tipos de dietas restritivas? Existe ainda indicações, depende de cada caso? Se nós colocarmos aí 10, 15 anos atrás, é o que tinha, né? Nossa. Dietas hiperrestritivas, atividade física, treino, para a gente conseguir ter um emagrecimento e manter o corpo saudável. Com o advindo das medicações novas, as possibilidades de academia em toda esquina que hoje tem, isso foi bom, né? Então, assim, as dietas restritivas ainda têm o seu papel, né? Mas não são necessárias e nem sempre indicadas, porque restringir muita caloria, muito nutriente, muito macronutriente, proteína, gordura, carboidrato do paciente, novamente eu chego naquela possibilidade. Eu posso causar déficits nutricionais, eu posso causar uma perda de peso em massa muscular não intencional, e às vezes levar o paciente a um emagrecimento não saudável. Então, às vezes entra lá na internet, tem a dieta da fruta, a dieta da melancia, a dieta da sopa. Aquilo vai trazer uma perda de peso rápido para o paciente, às vezes em 10, 15 dias, vai. Mas muito daquela perda tem relação com retenção líquida, tem relação com perda de massa muscular. E após o paciente não volta com uma dieta com acompanhamento, em déficit calórico, com uma melhor dieta. Ele volta ao que ele estava antes dessa dieta. Por quê? Não dá conta. Não consegue. O emocional vai bater ali. Então ele não vai conseguir continuar nessa dieta. É não sustentável a longo prazo, né? Ninguém consegue viver restrito, ainda mais com tipos de alimentação. A gente não consegue viver sem carboidrato, né? Viver sem carne, enfim, proteínas. Então, realmente não é sustentável. Por isso que o acompanhamento tem que ser correto para conseguir sustentar, que nem a gente falou, a manutenção, o pós, para não ter esse reganho, porque senão você vai fazer o efeito sanfona, que é muito conhecido na área de emagrecimento, que as pessoas tendem a fazer algo pontual, não muda o estilo de vida, não começa nenhum tipo de exercícios, emagrece 5 quilos, volta 10. Emagrece 5 quilos, volta 10. E aí vira num ciclo vicioso. E você falou sobre a parte emocional, a gente já tocou aqui alguns pontos, mas hoje em dia a gente cada vez mais percebe a real necessidade do tratamento psiquiátrico e psicológico nos pacientes, principalmente esses com dificuldade de emagrecimento por compulsão, né? Você tem esse tipo de abordagem também com seus pacientes? Com certeza. E eu tenho meus contatos dos especialistas amigos lá. Então, assim, desde do psiquiatra, o psicólogo, a psicóloga, a nutrição, o educador físico, a ginecologia, em mulheres ali naquela fase de menopausa, climatério, que hoje tem que ser abordada com muita importância, intencionalidade, respeito nessa fase, porque é difícil para a mulher, então faz parte sim do dia a dia, e a gente tem que trazer essa equipe multidisciplinar, porque são vários problemas associados, às vezes, a essa obesidade, se a gente estiver falando dessa doença em específica, mas muitas das vezes a gente não consegue sozinho, não. Bom que você falou da ginecologista, que já me falaram para eu trazer uma ginecologista para falar, principalmente desse ponto aí
da área psiquiátrica e na menopausa, como isso anda em conjunto e que tem realmente que ter um bom olhar, né? Quando eu trouxe a educadora física, a gente também falou sobre atividade física nas mulheres na menopausa, pré-menopausa, porque a gente está tendo mais estudos, a gente vê que a nossa população está envelhecendo, então a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para essa população, né? Que está ficando aí em grande quantidade e a gente sabe que existe pontos Ativa, principais. E ativa, exatamente. Ativa, uma população Inclusive, teve o casamento de 50 a mais. Você assistiu? Eu Nossa, vi. tinha personal, dançarina, eu amei. Elas arrasaram. E eu vou te falar, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, às 70 vezes mais. dando show. Exato. Nos Nos novinhos. novinhos, exatamente. E olha, não tinha mão de ar naquela época, né? Hoje em dia estão certíssimas em cima, tudo Exato. como deveria ser. Eu tenho uma lista aqui de algumas coisas, uma lista de frases que tem algumas coisas que a gente já falou, pontuou, mas sobre verdade ou mito para a gente reforçar. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Emagrecer é só fechar a boca? Olha, precisa. É uma parte É dela. uma parte, não só, mas sim, fechar a boca, se ela for o culpado, sim, vai precisar. Perfeito, mas também tem que ter outras coisas associadas. Remédio para emagrecer é milagre? Olha, nem um pouco. Nada é milagre nessa vida. Nada é milagre, infelizmente. Até porque a gente discutiu aqui, né, do reganho facilitado, às vezes com a medicação, ou às vezes até depois da retirada dele. Então não é milagre, não. Precisa tratar empenho. a causa. Exato. A causa. Obesidade é uma doença crônica? Sim, doença crônica, multifatorial. Pode sim, em uma pequena parcela de pacientes, uma minoria, estar relacionado à composição genética, mas até mesmo nesse paciente, o multifatorial, o ambiente vai agir, né? Então, tem ali vários fatores, mas é uma doença crônica. Tratamentos com enzimas eliminam a gordura de vez? Não. Né? Nós precisamos do tecido adiposo, da gordura, né? Nós nunca vamos conseguir eliminá-lo por completo, mas faz parte para reduzir um pouco dessa composição em algumas localidades quando tem indicação. Perfeito. A saúde intestinal influencia no peso, a gente não falou, é importante, né? Com certeza, tá? Com certeza. Um intestino inflamado, um intestino não responsivo, que não absorve os nutrientes de uma forma adequada, pode gerar diversas doenças ao paciente. E aí nós estamos falando, às vezes, de pacientes que passaram por cirurgias intestinais, que vai ter um prejuízo ali da absorção. Estamos falando de doença celíaca, ali é o glúten agindo de uma forma inflamatória no paciente, intolerâncias alimentares ou até mesmo síndrome do intestino irritável, que muito se relaciona também a perfil de pacientes ansiosos, depressivos e que não têm um controle emocional adequado. E às vezes o cérebro e o intestino têm uma ligação muito importante. Inclusive a saúde intestinal está cada vez mais em alta nos estudos, né, sobre a Sabemos poucos microbiota. ainda, Exato. sabemos pouco ainda. Existem vários estudos para mostrar realmente que a microbiota vai fazer diferença em tudo, não só no emagrecimento, mas em toda a nossa saúde, né? Exatamente. Soroterapia emagrece? Não. Não. Nós nem precisa comentar, né? É só um não. Sono e estresse impactam o metabolismo? Com certeza, né? E quem não está com problema de estresse hoje em dia? Sim. Qual o trabalho, ainda mais para quem vive aqui em São Paulo ou na região da Burnout ABC? todo dia. O burnout a gente fala quase que diariamente, Sim. né? Então, sim, o estresse ele atrapalha, os níveis de cortisol aumentado em momentos que não era para estar alto, a adrenalina lá no topo, realmente vai atrapalhar o desenvolvimento do emagrecimento, da performance e vai atrapalhar o sono, que aí entra outro problema. O sono não reparador é um outro problema para distúrbios hormonais, para realmente o paciente às vezes não alcançar uma disposição durante o seu dia para trabalhar, fazer as atividades, fazer o seu treino, seguir a dieta, a risca ali. Então sim, atrapalha também o emagrecimento com certeza. É porque, que nem você falou, não só o cortisol, mas o sono, né, pontualmente, ele já vai mudar tudo no dia que a pessoa acorda. Então, a parte hormonal, a disposição, então vira uma cadeia, né, de coisas que a pessoa não vai conseguir atingir ali, que está na metas para poder conseguir um emagrecimento Com saudável. certeza. Tem um hormônio muito importante ali que faz um pico durante o nosso sono profundo, que é o GH, o hormônio do crescimento, né? Então, esse hormônio, às vezes, ele acaba tendo também um prejuízo da sua liberação e é um só
dos fatores também que nos atrapalham ali a ter um bom desenvolvimento na performance do emagrecimento ali. E hoje as pessoas tendem cada vez dormir menos, né? Por exemplo, eu que sou plantonista à noite, essa noite mesmo foi um caos, meu plantão. Não ter rotina é complicado para alguns Não ter rotina pacientes. é muito difícil quando eles buscam um emagrecimento, é um desafio para você, né? Sim. A gente fala às vezes também de uma piora da resistência à insulina, por alterações ali do sono, pelo estresse. Então assim, só que é o seguinte, tem muito dessas coisas que a gente não vai mudar. Eu não posso tirar o paciente do emprego dele. Sim. Eu não posso tirar o paciente, às vezes, do fator estresse causal, porque às vezes está dentro da família, está dentro do trabalho, está dentro de algum momento da vida dele que não dá para sair agora. E a gente tem que fazer uma estratégia dentro para esse paciente. Real então dele, não quer né? dizer que esse paciente também não consegue alcançar os seus objetivos, mas entender isso vai ser importante. Exato. Emagrecer é só estética? Não. Eu falei com não. você essa. Com certeza não. Apesar de que eu não gosto muito da fala que estética também não é saúde. Eu Tá? também acho, porque o psicológico, a autoestima, ela vai influenciar na vida da Exatamente. pessoa. Então, assim, quem que não quer se sentir bonito olhando no espelho? Sim. Então, assim, estética também é saúde. Se sentir bem com o próprio corpo, com o que tá vendo, é saúde. Então, traz autoestima, melhora os relacionamentos. Sim. O paciente quer se vestir bem, quer estar bonita. Então, assim, a gente tem que levar a estética também como algo, não a prioridade inicial, mas ela tem que fazer parte do tratamento. Não, eu acho importantíssimo isso, que nem você falou, que tem que fazer parte, mas o que eu acredito que a gente não possa colocar a estética como ponto-alvo. Porque se a gente não chega naquele padrão que a pessoa está Que é a na expectativa, cabeça, né? e aí ela se frustra e acho que ela retorna e acaba não fazendo um avanço mais importante que poderia ter sido feito no tratamento. Concordo. Bom, João, eu adorei conversar com você. Muito obrigada pelas informações. Queria saber se você tem uma mensagem, algo que ficou ainda em aberto que você queria deixar aí para o nosso público que está nos ouvindo. Se eu puder, com certeza. Com certeza. Inclusive, fale aí sobre a sua clínica, o seu contato, que vai aparecer tudo aí na nossa tela. Combinado. Eu agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Foi um bate-papo muito gostoso, muito leve e eu acho que muito informativo. E eu queria deixar uma mensagem justamente para aquelas pessoas que querem passar por uma mudança dos seus hábitos, que não busquem isso de uma forma sozinha, individual. Busquem sim acompanhamento profissional, busquem uma ajuda de um médico qualificado, de uma nutricionista qualificada, de um educador físico qualificado e qualquer outro especialista que for necessário para o seu caso. E espero que eu possa continuar ajudando os meus pacientes sempre da melhor forma possível, de uma forma leve e mudando os hábitos de vida das pessoas para que tenha mais qualidade. Perfeito. Não, calma. E a sua clínica? A minha clínica. Maravilha. A Clínica Exen, né? Está localizada ali na Bela Vista, aqui em São Paulo. É uma clínica onde eu faço meus atendimentos em nutrologia. Nós temos também a terapia, a tricologia na clínica, o transplante capilar, a dermatologia, ginecologia endócrina e a cirurgia plástica. Nós tem Então, tudo. olha só essa multi-equipe para que a gente consiga entregar um resultado de qualidade para os nossos pacientes, né? Perfeito. É assim que é bom que a gente vai na clínica e já trata tudo, nem Exatamente. precisa procurar outro lugar. Eu amei. E esse foi o tema de hoje no nosso podcast Saúde Descomplicada. Curte, comente, compartilhe e nos ajude a levar saúde e bem-estar a todos.